Gente, boa noite. Você que está visitando a gente fica feliz de você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Quero dar as boas-vindas a você também. A gente vai poder compartilhar a palavra, poder meditar e ter aplicações aqui no texto de Mateus. Mas o tema que a gente vai conversar hoje é sobre onde está o seu tesouro. Onde estão os nossos tesouros. E em Mateus 6, Jesus vai falar conosco em alguns versículos, apontando para nós, e é um texto muito conhecido de nós. E você pode acompanhar a leitura na tela. E diz assim, a partir do versículo 19: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar? Nosso amado Pai, nós te louvamos porque temos a Tua palavra e podemos nela meditar. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz do nosso caminho. E a gente pode compartilhar dela e ouvir a Tua voz, e podemos, Senhor Deus, entender a partir dela, do que o Teu Espírito nos fala dela, aquilo que o Senhor quer transformar na nossa vida, aquilo que o Senhor quer fazer com que os Teus filhos, aqueles que creem no Teu nome, vivam aqui nesse mundo, nesse presente mundo, até o dia da Tua volta. Nos ajuda, Senhor Deus, nesse tempo, a ouvir a Tua palavra, mas também nesse momento que eu posso falar aos meus irmãos, que seja o Teu Espírito nos conduzindo a todos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar esclarecendo para você esse texto, pegando alguns trechos, mas antes, vendo a frase do Dr. Mark Lloyd Jones, quando ele está falando no seu livro, Estudo sobre o Sermão do Monte. E esse é um texto que está dentro dos ensinamentos, dentro dos mandamentos que Jesus está falando no Sermão do Monte. E ele vai falar a seguinte coisa: o grande segredo da vida de conformidade com o nosso Senhor consiste em sempre vermos e conceber a nós mesmos como filhos de nosso Pai Celeste. Se ao menos tomássemos essa atitude, seríamos prontamente libertados das duas principais tentações que nos atacam nessa vida terrena. O Sermão do Monte está descrevendo diversos mandamentos que Jesus está esclarecendo e está dizendo: em mim eu cumpro a lei e eu cumpro assim. Está muito para cima, né? Muito. Deixa eu ajeitar aqui. Melhorou agora? Acho que agora quase. Isso aqui é de céu, eu não posso mexer. Só uma brincadeira.
Quem me escutou não tem que escutar, né? Então, ele está trabalhando com a gente diversos mandamentos, e dentro desses mandamentos, o próprio Mark Lloyd Jones ele vai categorizar em dois momentos: o ocupar-se com manifestações externas da piedade. Jesus vai falar a respeito de mandamentos que vão confrontar essa ocupação do coração daquelas pessoas que estão ouvindo aquela mensagem, e também do nosso próprio coração, onde são as manifestações externas da piedade que está fundamentando a prática da espiritualidade das pessoas. Então Jesus está confrontando com os mandamentos que ele vem trazendo, os esclarecimentos que ele vem trazendo, essas expressões externas. Mas ele também fala, dentro do Sermão do Monte, sobre o ocupar-se com o mundo. Essas duas coisas vão estar presentes dentro desse trecho todo, que ocupa uma boa parte ali do texto de Mateus. E nesse momento, Jesus está falando exatamente sobre essa parte, que é o ocupar-se com o mundo. E o Mark Lloyd Jones, ele está direcionando a mentalidade com que a gente tem que ler esse texto do Sermão do Monte. Porque ele está falando que se nós nos concebermos, se nós nos vermos como os filhos do Pai Celeste, nós venceremos as duas principais tentações da nossa vida: o ocupar-se com a externalidade da nossa piedade. Essa é uma tentação que eu e você, filhos de Deus, temos constantemente, pois nós queremos confirmar muitas vezes para nós mesmos a nossa própria fé, fazendo coisas que pessoas olhem e deem um sinal positivo para a gente, ou ocupar-se com o mundo. E isso de fato nos alcança todos os dias, essa tentação, que somente pela graça de Jesus Cristo que a gente pode ser livre. Porque quando nós temos a concepção de que nós somos filhos do Pai Celeste, que nós temos uma relação com Ele, é que nós podemos ser livres dessas tentações. E o foco de Cristo aqui é tratar de nosso relacionamento com nosso Pai Celeste nesse mundo. Ele não está falando de mandamentos como regras. Ele não está falando de normas ou regulamentos que pessoas, para seguir a Ele, têm que fazer isso daqui. Não. O Sermão do Monte é a expressão, é o resultado da presença de Cristo na vida do cristão. Segue a Jesus, isso aí está presente. A pessoa ela tem uma relação boa com piedade, e a pessoa tem uma relação boa com Deus. E a gente vai poder ver nesse texto algumas coisas que vão nos ajudar a ter uma percepção, a percepção cristã, a percepção de Cristo sobre a nossa ocupação nesse mundo, sobre o tempo que nós temos aqui nesse mundo, para onde nós direcionamos o nosso foco, como nós podemos viver o nosso relacionamento com Deus dentro desse mundo. E na perspectiva que ele está falando, ele está trazendo a reflexão sobre onde é que nós temos colocado o nosso coração. E para isso, ele olha para os tesouros. E por isso que eu comecei perguntando: onde estão os seus tesouros? Porque a própria palavra de Jesus diz que aí a gente vai saber onde está o teu coração. E alguns termos que ele usa vão ajudar a gente a entender esse texto. E ele começa falando de duas realidades, de duas buscas: o buscar ou acumular tesouros sobre a terra, e o buscar tesouros no céu. Então ele coloca a princípio esse mandamento falando uma negativa, e logo em seguida ele fala o que é essa busca positivamente. Então, para eu e você entendermos onde nós temos colocado o nosso coração, nós precisamos perceber onde é que estão os nossos tesouros e como nós nos relacionamos com eles. E Jesus fala sobre esse acumular, o ajuntar esses tesouros. E não adianta.
você está acumulando um ou outro, ou você está se devotando a um, ou você está se devotando a outro. Não tem centro aqui. Ou está na direita ou está na esquerda. Você está em um dos dois lados. E Jesus ele nem dá a outra opção. E ele fala sobre esse acumular, e esse acumular é aquilo que para nós tem valor, é aquilo que nós excedemos em busca. Nós estamos buscando isso, então nós estamos acumulando cada vez mais essa determinada coisa, essa determinada categoria. Para isso, nós direcionamos os nossos desejos, para isso nós concentramos nossos esforços, e com isso investimos o nosso tempo. O acumular é exatamente com o que você mais ocupa o seu tempo. É o que você mais ocupa o direcionamento dos seus esforços. É aquilo que você mais deseja. Ali a gente sabe que é o teu tesouro. Ali a gente sabe que é onde está o seu coração. Nossa principal ocupação é o que temos acumulado como tesouro. E o próprio versículo 21 vai falar isso. O local onde nosso coração se encontra revela o que para nós realmente é o nosso tesouro. No versículo 21 ele diz: porque onde está o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Então, se você quer entender, quer investigar, quer examinar o seu coração, onde ele está, no que ele tem colocado a esperança última dele, analise com essas questões. O que é que você tem mais desejado? O que é que você mais se esforça para alcançar? Com o que você mais investe o seu tempo? E aqui tem alguns erros, alguns vacilos que a gente pode dar em analisar essas questões, porque nós podemos incorrer dentro do que Jesus está falando de um modo religioso, religiosamente analisar esse texto. E é disso que eu quero que a gente pense em nos afastar, para que a gente chegue o mais próximo daquilo que Jesus está ensinando aos seus discípulos aqui, nesse momento do Sermão do Monte, a respeito da busca pelos tesouros. Então ele vai falar sobre o que são esses tesouros, e ele vai esclarecer para a gente, porque ele poderia ter dado o mandamento dele e ter parado por aqui. Não acumulem sobre a terra os tesouros de vocês, porque aqui as coisas elas são consumidas, elas são deterioradas, são tiradas de você, você perde elas e acabou. E eu quero que vocês busquem tesouros que estão no céu, que eles não se acabam, que eles não se perdem, e você vai ter eles para sempre. E ponto. E pode seguir para o próximo ponto. Mas Jesus não faz isso. Deus está preocupado com a compreensão dos seus discípulos. Ele quer que os seus discípulos entendam onde é que eles têm colocado o seu coração. E por isso ele vai falar a respeito dos tesouros dos céus e a respeito dos tesouros sobre a terra. E esse tesouro sobre a terra, rapidamente, a minha mente e a sua mente podem correr e pensar no dinheiro. Dinheiro é o que é acumular tesouro sobre a terra. Nós acumulamos dinheiro, mas seria diminuir a compreensão do texto, falar que Jesus está falando apenas sobre dinheiro. Ele não está se referindo apenas a dinheiro. Não é uma passagem que se interessa apenas a pessoas ricas, apenas pessoas que estão conseguindo fazer sua poupancinha. Eu tento até os 5 anos de casado, até hoje eu não consegui fazer essa minha poupança. Você que vai casar, viu, Gama? Começa de agora, meu amigo. Mas Jesus não está endereçando só aos ricos. Jesus está falando com os seus discípulos. Jesus está falando com os filhos de Deus, aqueles que são filhos do Pai Celeste. E Ele está querendo que essas pessoas compreendam onde elas devem colocar o coração delas. E Ele está se referindo também a dinheiro. O interesse aqui, o Lloyd Jones vai falar também no seu comentário, o interesse aqui é pela nossa atitude em relação ao que possuímos. E não apenas ao valor monetário que você tem, mas como você se comporta diante daquilo que você possui.
diante daquilo que você já tem ou deseja ter. Como é que o seu coração se comporta diante disso? E como é que nós nos satisfazemos aqui nessa terra? E ele dá alguns esclarecimentos para nós sobre o que são essas coisas que podem ser o nosso tesouro, quando ele vai falar sobre essa deterioração das coisas. As coisas que podem ser deterioradas, as coisas que estão na possibilidade de perda, isso é um tesouro. Então, pessoas e relacionamentos podem entrar dentro dessa categoria também. Eu e você podemos ter uma atitude para com nossos relacionamentos, de modo que isso seja o nosso tesouro aqui na terra. Nós também podemos ter um acúmulo de bens, sim, buscar e direcionar nossa vida a ter um conforto aqui sobre essa terra, de modo que isso seja a finalidade da nossa vida, sim. A própria manifestação da nossa piedade como cristãos pode sim ser um tesouro, bem como a sua residência, ter a casa mais bonita, o estilo de vida, a posição social, o ser bom, o dom que Deus te deu, pode sim ser um tesouro que você esteja querendo acumular aqui nessa terra. E ele está falando de todas as coisas que podem se deteriorar, coisas que vão passar, coisas que elas se acabam, que alguém pode tirar ou que pode simplesmente terminar com você. E nós podemos ter essa compreensão por causa que o pecado faz com que todas as coisas desse mundo se acabem. Mesmo que alguém não roube de você, mesmo que a traça não tire de você, mesmo que não enferruje, tem uma coisa que pode tirar todas as coisas de você aqui sobre essa terra: a morte. A morte pode tirar todas as coisas de nós. E desde sempre a morte está presente, desde o pecado ter entrado no mundo, a morte está presente, e ela não permite que haja garantias sobre essa terra. Todas as coisas neste mundo estão fadadas a se arruinarem. Nossa esperança não pode estar sobre alguma riqueza dessa terra. E Jesus está deixando isso bem claro quando ele fala que os nossos tesouros aqui sobre a terra, eles sim vão se deteriorar. Mas essa foi a parte negativa do mandamento. A parte positiva do mandamento são os tesouros do céu, que ele fala que a gente deve se dedicar em buscar, em acumular, em ajuntar esses tesouros do céu. Mas a primeira coisa que eu queria falar com você dentro disso aqui é que buscar os tesouros dos céus não exclui a sua vida no mundo. Porque a primeira coisa que eu e você podemos entender, depois de tantas afirmativas a respeito do que nós não devemos buscar, é: então eu tenho que sair do mundo, eu tenho que acabar com a vida aqui, eu tenho que partir logo para o céu. Por que Jesus não me levou logo? Não, porque ele não está falando a respeito de outra coisa a não ser a respeito da atitude que nós temos com o que nós possuímos. É a disposição do coração, é como o nosso coração se relaciona com o que nós possuímos ou com o que nós desejamos possuir. Então não nos exclui desse mundo, mas Jesus está delimitando o seu senhorio sobre as coisas desse mundo, porque ele está falando sobre uma atitude de submeter a Jesus o fim último da própria vida. Está para Jesus a vida do Filho de Deus, o viver para a glória de Deus, é fazer o mesmo caminho que Jesus fez, é viver para a glória de Deus. Então, os tesouros que nós temos aqui nessa terra, eles estão e devem estar submetidos a Jesus, ao propósito último da nossa vida.
E a gente tem alguns textos que podem nos ajudar a confirmar isso aqui que Jesus está falando. Em 1 Coríntios 10, 31, nós sabemos, conhecemos também, portanto, quer comais, quer bebais, quer você faça qualquer outra coisa nesse mundo, faça tudo para a glória de Deus. Então, buscar tesouros no céu não é buscar itens lá no céu, como se fosse aqui sobre a terra, como nós fazemos aqui na terra. Buscar tesouros no céu está muito mais direcionado para a disposição do coração, a inclinação do coração para um relacionamento pessoal com Deus, como Filho e Ele como Pai Celeste, que nos supre todas as coisas, e porque Ele é o nosso Deus, nós fazemos tudo para a glória dEle. Colossenses 3, 23 e 24 fala muito parecido. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, o nosso tesouro aqui nessa terra, todos eles devem estar submetidos a esse princípio maior: estar submetido a Deus, estar submetido a Cristo, a quem nós servimos. E isso nada tem a ver com a garantia da salvação eterna com boas obras. Isso nada tem a ver com vou fazer determinado tipo de coisa para que eu possa ter tesouros no céu. Isso é um equívoco contra o Evangelho, porque o Evangelho não nos chama a praticar coisas para seguir o Evangelho, mas o Evangelho nos chama a ter um relacionamento que Ele iniciou conosco sobre essa terra, até o dia que Ele volte. Então lembre disso. O foco do mandamento é o nosso relacionamento com o nosso Pai Celeste. É sobre isso que Jesus está falando. Em João 6, 27, Jesus também vai falar: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Então, só com esse texto a gente já compreende que não está sobre as nossas boas obras qualquer a garantia sobre o que nós estamos acumulando de tesouros do céu. Não está em nossas mãos, não está em suas mãos, mas está nas mãos do Filho do Homem, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus é que é a garantia de que nós seremos plenamente salvos e estaremos completando o mandamento dele de acumular nos céus e não aqui sobre a terra. Os tesouros que acumulamos no céu está para uma vida submissa ao senhorio de Cristo. Isso envolve toda a sua vida. E a sua vida, ela não é nivelada em camadas de importância. Quando a gente vê pessoas, primeiro Deus acima de todos, não. Depois a família, depois a igreja, depois o trabalho, não. A nossa relação com o Senhor é primeiro Deus e depois todas as coisas. Ele é quem nivela todas as coisas embaixo desse relacionamento. Todas as coisas dependem de Cristo, para que seja por intermédio de Cristo que nós vivamos todos os nossos relacionamentos, todas as nossas ocupações e todas as nossas buscas. Então esse tesouro aqui é a nossa relação com o Senhor. E esse senhorio de Cristo é que deve ser a submissão de todas as coisas ao senhorio de Cristo, é que deve ser nossa busca, deve ser nosso esforço de ajuntar os tesouros do céu. Confira também em 1 Timóteo 6, do 17 ao 19, onde Paulo está falando para Timóteo exortar aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas coloquem a sua esperança em Deus,
que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E eu e você podemos incorrer no erro de que essa lista que Paulo está falando aqui são as práticas que nós devemos assumir de modo autônomo. Mas ele está deixando bem claro de que nós devemos depositar a nossa esperança em Deus. E depositar a esperança em Deus é o que é o acumular tesouros no céu. Porque essas coisas, elas estão presentes na vida daqueles que têm a sua esperança depositada em Deus. Então, as boas obras, o praticar o bem, o ser generoso e ser pronto a repartir, acumular, que acumule para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, isso vem de uma relação pessoal com Deus. E nós precisamos sim entender que tudo que Jesus está falando aqui é para que haja uma submissão de todas as coisas para o louvor de Deus em Cristo Jesus, que deve ocupar todo o nosso tempo e os nossos esforços. Acumulem tesouros do céu, onde ninguém pode tirar de você, onde não vai perecer. Acumule cada vez mais para você vida com Deus. E nós adoramos a Deus quando entendemos que nossos tesouros vêm de Deus e devem servir às pessoas em nossa volta. Quando nós entendemos que a nossa busca é pelo Senhor, quando nós entendemos que a inclinação do nosso coração deve estar para o Senhor, e o nosso tesouro aqui e para a eternidade é a nossa relação em Cristo Jesus com Deus, todas as coisas que nós recebemos, nós sabemos, não são nossas próprias, elas são para o Senhor. E eu me esforço para que essas coisas sejam repartidas, eu me esforço para que eu possa praticar o bem, sim, porque Ele é o meu maior bem. E essa ilustração que Jesus usa no meio disso tudo, é uma ilustração para nos levar a compreender um pouco melhor a respeito de que cosmovisão Jesus está pregando e anunciando aqui para os seus discípulos com esse mandamento. Ele compara com os olhos, que os olhos são a lâmpada do corpo, e ele vai falar de olhos que são bons e de olhos que são maus. E esses olhos é a maneira como nós olhamos para tudo que existe, é a maneira como nós pensamos, e que isso influencia todos os nossos desejos e ações. Isso é a nossa cosmovisão. Você tem uma cosmovisão, você enxerga o mundo de uma maneira, e essa maneira como você enxerga o mundo vai determinar as suas buscas, vai determinar o que você vai fazer de manhã cedo, vai determinar o que você vai fazer nos seus finais de semana, vai determinar os seus projetos, vai determinar os seus planos. E Jesus está falando que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Esses olhos bons é o enxergarmos a vida na ótica espiritual. É onde toda a nossa vida é submissa a esse entendimento de que o Senhor é o nosso maior tesouro. Ele não está falando de olhos bons numa perspectiva de moralmente bons, como se nós estivéssemos enxergando a vida com uma boa moral, com uma boa ética. Não. Ele está falando sobre relacionamento, não se esqueça disso.
Ele está falando sobre uma vida que é devota ao Senhor, porque Cristo é Senhor sobre sua vida. Quando ele fala sobre se os olhos são maus, são olhos que enxergam a vida no limite do material. E toda a nossa vida é controlada pelo adquirir e nos autorrealizarmos. Esses olhos maus é uma atitude de vida, de se relacionar com aquilo que possui, onde o que você possui é a finalidade de sua vida. É ter realização nas coisas que você tem, nos relacionamentos que você tem. É o prazer de adquirir cada vez mais, de modo que a nossa vida terrena seja boa e feliz. Essa é a cosmovisão do mundo em que nós vivemos. E Jesus está falando que nós devemos ter esses olhos bons na perspectiva de que nós devemos acumular, ajuntar tesouros para nós no céu. Ou você serve a Deus e é livre para se satisfazer nele, e isso gera vida em sua vida, como ele fala, todo o seu corpo será luminoso. Se você entende isso, se você entende que o seu grande tesouro é o Senhor, toda a sua vida vai ser afetada por isso. Ou você serve a si mesmo e é escravo dos seus tesouros e vive na obscuridade do pecado, da idolatria. O último versículo que Jesus fala é que não há como servir a dois senhores. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não há como você enxergar a vida de duas maneiras. De um modo aqui na igreja, na minha família, e outro modo lá no meu trabalho. Não. Ele está sendo muito explícito e muito claro com o seu mandamento, de que Deus, Ele em Cristo Jesus tem o senhorio sobre todas as coisas, e depositar minha esperança nisso é crer que nada do que eu tenho e que eu possa vir a ter é suficiente para tirar a minha esperança de Cristo Jesus como meu maior tesouro. Eu e você devemos ter em Cristo apenas a esperança de nossa salvação, a esperança de nossa justificação, mas a esperança de nossa santificação. Apenas em Cristo Jesus nós temos tudo o que nós precisamos. Nós erramos ao colocar nas pessoas e coisas a finalidade de tê-las, de obtê-las, e nos relacionamentos que nós temos. Seu trabalho, seus filhos, seu cônjuge, seus bens, seus amigos, seus projetos foram dados a você para que você sirva a Deus. E quando nós temos a atitude de nos relacionarmos com o que nós possuímos, entendendo que o que eu recebi é para que eu possa servir ao Senhor, eu estou obedecendo ao mandamento de Jesus de acumular tesouro nos céus e não sobre a terra. Porque eu e você podemos nos relacionar com todas as coisas aqui nessa terra. Eu e você temos a liberdade de sermos filhos de Deus em tudo o que nós temos aqui nessa terra. Dentro da sua relação com sua esposa, com seu marido, o Senhor é que é o eixo disso, Ele é que é o seu grande tesouro. Na sua relação com seus filhos, não é como Dona Florinda, meu tesouro, não. O seu tesouro ali, com seus filhos, é a relação do Senhor lhe ensinando a amar essa pessoa, a desenvolver essa criança, de modo que ele seja filho de Deus pela fé que você anuncia a ele. É a sua
sua relação com o Senhor, os seus projetos, eles devem estar submetidos ao senhorio de Cristo. E quando nós fazemos isso, é que nós estamos acumulando tesouros no céu. Queria finalizar fazendo alguns apontamentos, de modo que eu e você possamos acumular tesouros no céu e fortalecer o nosso relacionamento com Deus e viver para a glória de Deus com práticas espirituais. Porque se nós temos uma vida nesse mundo, a viver e a nos relacionar com as coisas desse mundo, com a perspectiva de Cristo, com a perspectiva cristã, nós precisamos ter ferramentas que o próprio Cristo nos dá para que esse relacionamento com Ele seja exercitado e para que a nossa vida de fato seja para a glória de Deus. A primeira prática é a leitura da palavra. Nós precisamos ouvir a Deus. Ouvir a Deus é um privilégio apenas dos filhos de Deus. Isso é um tesouro inestimável. Não há preço nisso. Poder ouvir a voz do seu Senhor, alimentando o seu coração, fortalecendo você nos tempos difíceis, ensinando você a se relacionar com todas as coisas e todas as esferas da sua vida para a glória dele. Isso é mérito da palavra de Deus sendo guardada no coração. Jesus disse que se nós guardarmos esses mandamentos, Ele e o Pai se manifestarão a essa pessoa que guarda os mandamentos. Está na palavra de Deus a possibilidade do Filho de Deus ouvir a sua voz. E isso, quem dita o modo como você deve fazer a leitura da sua palavra, a frequência com que você lê e medita na sua palavra, na palavra de Deus, é o próprio Deus. Nós muitas vezes nos ocupamos mais com as coisas dessa terra e deixamos a palavra de Deus como nosso maior bem, nosso maior tesouro, porque muitas vezes nós não sabemos como ler a Bíblia, não sabemos como fazer isso no nosso dia a dia, nas nossas ocupações. Nós que somos pais de crianças pequenas, que temos que estar o tempo inteiro dando atenção, é muito fácil perder esse momento de leitura da palavra de Deus. Mas talvez você seja uma pessoa também que tem uma ocupação que lhe toma muito do seu tempo, das suas energias, o tempo inteiro tem que estar produzindo. Mas a palavra de Deus, ela deve estar presente em todas essas suas ocupações. Ela deve estar presente tanto em leitura e meditação, mas elas devem estar presentes em você guardá-la no seu coração, para que nesses tempos difíceis você tenha a palavra de Deus sendo lembrada pelo Espírito de Deus no seu coração. É o Espírito de Deus que nos faz lembrar de todas as verdades da palavra dele. Mas não há como ser lembrado da palavra do Espírito se não guardar a palavra do Espírito. Para o relacionamento que eu e você temos com o Senhor, nós precisamos ouvir dele a sua palavra e como ele quer que nós leiamos e guardemos a sua palavra. Mas uma segunda prática que deve estar presente na sua vida, para que você acumule tesouros no céu, fortalecendo seu relacionamento com Deus, é a adoração, é a prática da admiração de Deus. Isso nós temos perdido com muita facilidade no nosso dia a dia, porque nós temos perdido a capacidade da contemplação, por causa da velocidade em que nós vivemos, por causa da quantidade de distrações que nós temos. Nós não conseguimos focar nas coisas, temos uma visão embaçada das coisas, passamos sem nem perceber. Nós fazemos isso com tudo que está à nossa volta, quanto mais com Deus. Para que você tenha uma admiração, para que você adore a Deus e admire a Deus, você precisa andar um pouco mais devagar, você precisa ser mais lento.
Você precisa desconfiar mais do seu próprio coração, de onde ele está sendo posto. É andar mais devagar, é conseguir se concentrar naquilo que Deus está falando com você durante tudo que você tem de ocupação, de tudo aquilo que você deseja. É o que é que Deus está falando comigo. E eu posso admirar esse Deus pelos seus atributos, por esse relacionamento que eu tenho com Ele. A terceira coisa é a comunhão. Conviver com a família que Deus nos deu faz parte do acumular tesouros do céu. Porque é por meio dessa comunhão, é por meio desse partir do pão, é por meio dessa perseverança na unidade, na doutrina, é que nós vivenciamos a presença do próprio Filho. Porque Ele mesmo diz isso. Onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, onde há pessoas se relacionando por minha causa, ali eu estarei presente, eu me farei presente. A oração, o falar com Deus, ele deve estar presente no seu dia a dia, de modo constante, orar sem cessar. É você poder responder a tudo isso que o Senhor fala ao seu coração, ao que você sabe e conhece de Deus. Você admira Deus por causa dos atributos que Ele revela a você. Então você fala com Deus, você louva a Deus, você verbaliza isso. Mas também você traz ao Senhor as suas questões. Você não deixa passar despercebido em suas orações a sua própria inclinação para o pecado e buscar coisas aqui nessa terra como garantia para a sua felicidade, seu bem-estar. Você leva isso para o Senhor. Nós temos perdido a prática da oração, de modo que a gente traga aquilo que está realmente no nosso coração naquela hora, naquele minuto, naquele instante. É o que realmente está acontecendo com você. Leve isso ao Senhor. Deixe que Ele conduza o seu coração para Ele mesmo. Em quinto, a santificação. Você obedece àquilo que Deus fala com você. Você obedece àquilo que você conhece e sabe do Senhor. É o processo de cada vez mais você ser separado única e exclusivamente para Ele. Mas como é que a gente pode viver isso se até separar o domingo como um dia exclusivo para o Senhor tem sido algo difícil? Nós encontramos dificuldade na igreja do Senhor hoje, das pessoas se dedicarem no domingo apenas a buscar e a servir ao Senhor. O processo da santificação é um processo de que nós nos tornamos obedientes, praticantes daquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que nós conhecemos de Deus. Mas também tem a prática da misericórdia. É o servir a Deus, servir as pessoas com o que Deus te deu para servir. Deus, Ele te dotou com tesouros, Ele te dotou com riquezas, Ele te dotou com dons, Ele te dotou com relacionamentos, Ele te dotou com bens, Ele te dotou com várias coisas que são para o serviço dEle. Então, o que você ganha, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o que você ganha não vem de você, e o que você deve receber para poder sustentar a sua vida não vem de você, não vem das suas capacidades de conquistar coisas aqui nessa terra para sustentar a sua família, para sustentar a sua própria vida, porque aquilo que você recebe vem da parte do Senhor e vem para o serviço dEle, para sustentar a sua família, mas para que você possa, no que você recebe, dedicar, repartindo com os que estão próximos a você. Nosso chamado é a buscar em primeiro lugar ao Senhor, o reino dEle e a justiça dEle. É buscar a Ele mesmo, porque todas as coisas vão nos ser acrescentadas. E por último, é prática
da vida do Filho de Deus, que tem um relacionamento com Deus, a evangelização é prática espiritual, compartilhar a vida que Deus tem compartilhe a vida que você tem com Deus, é o compartilhar aquilo que Deus tem por todas essas outras práticas, feito existir na sua vida. Aquilo que você guarda da palavra, aquilo que você admira de Deus, aquilo que você manifesta em obediência a Deus, aquilo que você conversa com Deus, aquilo que você reparte do que Deus te deu, tudo isso deve ser compartilhado como o Evangelho que alcançou o seu coração, alcançou a sua vida, e você manifesta para todos que estão próximos de você, que quem opera esse milagre de submeter a sua vida ao senhorio de Cristo é o próprio Cristo. Eu e você precisamos de Jesus para que essas práticas elas não sejam a finalidade de nossa vida, que terminem se tornando tesouros sobre essa terra. Mas essas práticas elas são tesouros para nós no céu, quando o nosso foco é o nosso relacionamento com o Senhor. Para você fortalecer sua relação com o Senhor e viver para a glória dele através dessas práticas, lembre-se, é a Jesus que você está servindo, não é a você mesmo. Não é para você se tornar alguém melhor, não é para você ser alguém que esteja sendo admirado pelas obras que você tem, por aquilo que você consegue exercer na sua prática de piedade, mas para que nós possamos vencer as tentações desse mundo, de nos ocupar com esse mundo, nós precisamos colocar nossa esperança única e exclusivamente em Cristo Jesus. O nosso coração deve ser encontrado no nosso maior tesouro, que é Jesus. E talvez você precise, nesse momento, voltar a sua atenção para o Senhor e examinar, como Jesus está fazendo aqui com os seus discípulos, examinar onde é que você tem colocado os seus tesouros. O que são os seus tesouros? Onde é que você tem colocado o seu coração? O que é o seu tesouro? Para que essas práticas sejam realidade, como eu falei, a gente tem que estar encaminhada com Cristo. É por intermédio dele que todas essas coisas são presentes na vida do Filho de Deus. E o nosso foco principal é que todas as coisas da sua vida, daquilo que você se relaciona, estejam submetido aos pés de Cristo, ao senhorio de Cristo. Isso é viver para a glória de Deus. Você quer viver para a glória de Deus? Submeta a sua vida a Deus. Não decida por si só a sua vida. Você é filho de Deus? Lembre, você tem um Pai celeste, que é aquele que te dá todas as coisas que você precisa para servir a Ele na vocação que Ele te deu, para ser discípulo dEle.